para gravar. E vamos lá, vou compartilhar a tela com vocês, então. Acho que ainda não está compartilhada, né? E agora sim, acho que está todo mundo vendo, né? Felipe, tá tudo bem, né? Eu vou fechar então aqui a... Caso alguém comece interromper, né? O som atrapalha, por favor, alguém me avisa aqui, porque, enfim, daí eu tento mutar a pessoa por aqui, porque eu não consegui, acho que, colocar o Felipe como host, né, Felipe? Qualquer coisa, estou aqui à disposição. Ah, muito obrigada. Nada. Então, vamos lá. Bom, então, como eu falei hoje, eu trouxe um pouquinho para vocês sobre o uso do canabidiol como adjuvante no tratamento da dor, né? Eu sei que vocês são, então, de uma clínica de acupuntura, então, trouxe alguns pontos, né, que acho que vão ser relevantes, alguns pontos em comum, né, mas a gente vai ver que existe muito em comum, muito mais do que até eu imaginava em comum, né, da acupuntura com o tratamento com a medicina canabinoide, né? Mas falando então um pouquinho sobre a dor, né? Vocês tratam bastante dor, né, com a acupuntura, mas, né, de acordo com a Associação Internacional de Estudos para a dor é um fenômeno complexo que compreende uma experiência sensorial e emocional desagradável associada a danos teciduais reais ou potenciais, servindo como uma função evolutiva protetora vital. Então, é isso, a gente tem dor para se proteger e para a nossa espécie conseguir perpetuar, né? Então, na verdade, o estímulo de dor, ele é uma coisa positiva para o nosso organismo, ele serve como um alerta e ele traz, então, essa possibilidade de perpetuação da espécie, mas o que acontece é que a gente sabe que alguns estímulos dolorosos, eles perpetuam, eles continuam sendo crônicos, muitas vezes não associados mais, né, a um potencial dano tecidual ou do nosso organismo. Então, essa dor crônica, né, quando esse tempo dessa duração dessa dor aumenta e se torna crônico, já é um sinal negativo para o nosso organismo. Então, a gente começa a incomodar, né, as pessoas, e aí a gente tem que buscar tratar esse incômodo, né, essa dor, enfim, quando ela se torna crônica ou está desassociada daquele evento, né, causador, como, né, enfim, tem um artigo que eu escrevi também para a Canamedes, ao final dessa aula vocês podem pedir, o Felipe disponibiliza, que fala justamente sobre o uso do canabidiol na dor. Então, essa aula também foi baseada nesse artigo, e lá dou até o exemplo da xícara, né? Enfim, que é uma dor mais aguda, localizada, que a gente sente quando pega uma xícara quente de chá, ou de café, essa percepção dolorosa, né? Mas, enfim, quando ela está desassociada desse evento causador também, causa desconforto, causando, então, uma dor crônica. E os pacientes de dor crônica, vocês também atendem bastante, eles são afetados não só a dor propriamente dita, né? Essa dor, ela acaba gerando uma ansiedade, né? Às vezes um isolamento social por conta de uma limitação, às vezes não consegue mais trabalhar, fica, né, afastado, se sente isolado, tem muitas inseguranças, não sabe como vai melhorar, né? Tem essa angústia, até quando eu vou ficar com essa dor, nada consegue tirar a minha dor, o que eu posso fazer para melhorar essa minha qualidade de vida, né? Então, muitos aspectos englobam o paciente que tem dor crônica, e vendo assim, o ideal seria,
né, com que nós conseguíssemos levar uma melhora na qualidade de vida como um todo para esse paciente, de preferência com a menor quantidade de drogas ou fármacos ou intervenções possíveis, né? Então, essa sempre é a premissa de tentar tratar esse paciente que pode apresentar, né, várias desses sintomas de uma maneira mais fácil, né? Hoje em dia, então, existem opções terapêuticas farmacológicas e não farmacológicas, né? Como a acupuntura, que vem da medicina tradicional chinesa, né? Uma das técnicas utilizadas para melhora também das condições de dor, mas, além disso, a gente tem as ferramentas farmacológicas propriamente ditas, né? Que são os fármacos, os medicamentos que vão ser utilizados visando trazer um maior conforto para o paciente, diminuir essa dor, essa sensação dolorosa. Na maioria dos casos, né, hoje a gente tem disponível na terapêutica os medicamentos mais usados, como os opioides, os anti-inflamatórios não esteroidais, os inibidores da COX-2, que são os coxibes, alguns medicamentos como antidepressivos, anticonvulsivantes e anestésicos também são utilizados para essa finalidade, né, de diminuir a dor, porém, esses tratamentos, além de serem muito intensos, né, não serem muito bons para o organismo, vamos dizer assim, eles trazem junto muitos efeitos adversos, né, efeitos adversos mais consideráveis, muita irritação gastrointestinal, né, o pessoal sempre costuma brincar que você começa a tratar uma coisa e aí começa a ter que tratar um evento adverso desse medicamento, e aí, né, é uma bola de neve sem fim, e principalmente os primeiros medicamentos opioides, que aqui no Brasil a gente até não tem tanto problema com esse tipo de medicamento, mas nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm uma crise muito importante de medicamentos opioides, né, porque são medicamentos mais fortes, que realmente ajudam, né, no alívio da dor, porém, eles têm uma janela terapêutica menor, então é muito fácil, né, tanto de causar adição, de causar tolerância, então você tem que sempre estar ajustando essa dose para mais, para conseguir aquele efeito, e pela janela terapêutica ser menor, ele pode, além dos efeitos adversos consideráveis, também levar à parada cardiorrespiratória por overdose de uso, né? Então, essa adição e esse alto risco da intoxicação pelos opioides tem trazido um grande problema nos Estados Unidos, principalmente, em outros países também, né? Mas o uso dessas medicações como um todo trazem esses efeitos, né, colaterais negativos, que, por exemplo, quando a gente pensa numa planta que tem uma gama de fitocannabinoides, terpenos, flavonoides, componentes que conseguem, de uma maneira sinérgica, atuar frente a essa mesma condição, só que de uma maneira muito mais segura e com menos efeitos adversos, né, a gente começa realmente a pensar, a considerar esse grande uso e pensar por que até hoje, né, a gente não fez esse balanço, por que até hoje a gente não prefere essas medicações contendo essa planta, né, esses fitocannabinoides, que a gente já vai entender o que é, frente a essas outras medicações alopáticas, né? Então, essa planta, que é a planta chamada cannabis sativa, ela já era muito utilizada para fins medicinais, inclusive para dores, né? Então, como analgésico. A dor, inclusive, é a principal indicação médica para o uso da cannabis até hoje, né? Então, desde 2700 antes de Cristo, lá na China, por isso que eu falo que também, né, tem muito essa correlação da medicina tradicional chinesa com o uso medicinal da cannabis, porque a cannabis é uma planta originária, né, dessa parte da Ásia, e que teve realmente seu início na China, né, com a primeira farmacopeia mundial que foi descrita na era do imperador chinês,
né, Shen Nung, que é essa farmacopeia de 2700 antes de Cristo, já trazia a cannabis como uma propriedade analgésica, ou seja, o uso de preparações de cannabis ativas para aliviar a dor. Além disso, né, então, depois que a cannabis, esse conhecimento saiu da Ásia, né, e chegou no Ocidente, a partir também de estudos sobre o efeito analgésico dessa planta, que foi quando o médico William Brooker Schugnese, que ficou depois muito famoso, porque ele que popularizou, ele que trouxe o conhecimento das Índias, que ele tinha ido viajar lá, trabalhar numa época como médico lá nas Índias, e ele conseguiu lá ter essa experiência, tratou vários pacientes com cannabis, e então fez esse primeiro estudo científico, né, um relato clínico sobre o efeito da cannabis, já, né, em 1839, ele já faz essa documentação científica do efeito analgésico que essa planta trazia, e foi ele, então, que foi o responsável por trazer, né, esse conhecimento um pouquinho de luz científica. Ele começou essas publicações, ele que deu esse pontapé inicial, e hoje em dia a gente sabe que o campo, né, do manejo da dor está amplamente inclinado para pesquisar esses medicamentos à base da cannabis. Por quê? Muito porque o que não se conhecia antes, agora se conhece, né? O que a gente chama de sistema endocannabinoide, que é Stephanie, desculpa interromper. Os slides, eles não estão passando, tá? Ah, Tá no primeiro slide ainda. sério? Eita, vamos ver aqui. Aqui vocês conseguem ver assim, né? Eu vou tentar pausar porque é importante que vocês vejam os slides. Obrigada por avisar. Ó, vê se agora está passando. Tá parado ainda. Eita! Agora, no finalzinho passou. Você, quando fechou a janela, ele passou. Bom, eu vou colocar para compartilhar a tela inteira, e aí eu acho que vai ficar mais fácil. Agora tá indo? Passa aí. Tá passando. Tá bom agora? Tá. Vocês conseguem ver tudo, né? Sim. Agora sim. Tá. Então era isso, ó. Eu falei um pouquinho da dor, falei do alerta, da evolução, né, desse tempo, do que compreende a dor crônica, o que a gente tem de opção farmacológica, né, e um pouquinho do contexto, então, do uso medicinal da cannabis como analgésico, desde os princípios, né? Também esqueci de falar aqui, a Rainha Vitória, ela já usava, né, na Inglaterra, ela já usava também as preparações com base de cannabis para tratar as cólicas menstruais que ela tinha muito forte, né? Então, também é um outro relato aí histórico. Vocês estão vendo a minha carinha aqui do lado ou não? Acho que não, né? Você ainda está vendo sim. Mas as outras pessoas não. Não está atrapalhando os slides, é isso que eu quero saber. Não, não tá, tá bom. Tá, perfeito. Então, acho que eu tinha parado aqui, né? Sim, eu estava falando, né, que hoje as pesquisas estão super inclinadas, né, para medicamentos à base de cannabis, porque hoje a gente se conhece, hoje já se conhece, né, um pouquinho mais sobre... o que vocês tinham mandado, né? Um pouquinho mais sobre essa interação da planta com o nosso organismo, né? Que se dá a partir desse... Isso aí fumou, pelo jeito. Eu acho que o áudio ainda está ligado sem querer aqui, pessoal. Quem puder desligar o áudio, fica melhor para a gravação aqui. Obrigado.
Obrigada, gente. Então, vamos lá. Estava falando que, a partir, então, do conhecimento dessas moléculas que estão dentro da planta cannabis, né, e da sua interação com um sistema que existe no nosso organismo, que é o principal sistema responsável pela manutenção da homeostase, que é o sistema endocannabinoide, a gente consegue, então, hoje, ter um acervo muito grande de referências, né, uma robustez, que a gente fala de evidências clínicas e pré-clínicas que embasam o uso medicinal dos fitocannabinoides no tratamento da dor. Mas tudo isso começou, então, a partir dessa planta, né, com o uso empírico da planta, como vocês viram, desde a medicina chinesa, desde 2700 a.C., né, já era utilizada essa planta para essa finalidade, mas eles não sabiam ainda como e o que tinha dentro daquela planta que trazia, né, aquele efeito, aquele alívio, né? Então, os pesquisadores, na década de 60, eles foram o grupo do professor Rafael Mechoulam, que é considerado pai da medicina canabinoide, né, foi o responsável, então, na década de 60, ou seja, muito recente. Gente, acho que alguém ainda está com... Com o áudio ligado, talvez. Tá dando um... Né, se alguém conseguir mutar as pessoas, eu agradeço. Mas vamos lá, vamos seguir. Então, esse pesquisador, ele foi o responsável por isolar e identificar esses compostos que hoje a gente conhece como fitocannabinoides. Por quê? Porque são canabinoides produzidos, sintetizados pela planta cannabis sativa. São eles que causam todos os efeitos que a gente conhece quando entra em contato com a planta. A partir do isolamento e da identificação dos dois principais fitocannabinoides, que são os mais conhecidos até hoje, o THC, o tetrahidrocannabinol, e o CBD, ou canabidiol, os pesquisadores foram, então, buscar no nosso organismo por onde aquelas moléculas interagiam e causavam seus efeitos. E, então, eles descobriram o sistema endocannabinoide. Mas dentro das plantas cannabis sativa, né, esses CBD, THC, esses fitocannabinoides, eles são produzidos nessas células, estruturas, né, que parece uma cabecinha assim, chamado tricomas. Esses tricomas, eles são presentes na maior parte das vezes, né, em grande quantidade, nas flores das plantas fêmeas de cannabis sativa, né? E aqui, então, eles secretam, né, eles liberam essas substâncias que são chamadas de fitocannabinoides. E não temos só o THC e o CBD, existem mais de 120 outras moléculas semelhantes a essa que já foram descobertas, né, na literatura, já foram identificadas, e cada uma exerce ela tem, né, atividades farmacológicas próprias, né, intrínsecas. E também na planta, essas moléculas, elas são produzidas na sua forma ácida, para que elas tenham, né, a sua forma farmacologicamente ativa, que é a forma não ácida, tem que acontecer um processo chamado de descarboxilação, para que, então, elas percam o grupamento carboxila e tenham a sua atividade farmacológica conhecida, como, por exemplo, o THC, né, que vem do THCA, então a forma mais comum de descarboxilação é o aquecimento, né, então você aquece a planta, por isso que muitas pessoas, né, uma das formas de utilizar é fumando, porque você esquenta aquela erva e transforma o THCA em THC. E aí ele vai ter a sua atividade farmacológica, que é agonista dos receptores canabinoides CB1, a gente já vai ver sobre isso, o que reverbera em uma série de atividades farmacológicas diferentes, né? Como a diminuição da sensação dolorosa, a antinocicepção, a sedação,
o relaxamento muscular, aumento do apetite, algumas disfunções cognitivas e reações que a gente chama, né, da ação psicoativa ou psicotomimética da planta, da cannabis, ela é devida a essa molécula, o THC, que ele vai causar alteração na percepção da realidade quando em grandes quantidades. Mas o CBD, que é a outra molécula, que é o chamado canabidiol, ele age por mecanismos diferentes ao do THC. E ele também vai trazer algumas outras atividades intrínsecas, como importante ação anti-inflamatória, atividade anticonvulsiva e antipsicótica, porque ele vai agir na contrapartida dos efeitos do THC, diminuindo muitas vezes a ansiogênese que pode ser gerada por ele, também atua como neuroprotetor, antioxidante, e alguns estudos trazem já ele como uma molécula capaz de diminuir o crescimento tumoral, né, de cânceres. E também, como eu falei, tem mais de 120 outras moléculas, cada uma com as suas propriedades farmacológicas intrínsecas, mas que, quando combinadas, têm uma sinergia de reação, ou seja, elas interagem de uma maneira benéfica, trazendo mais benefícios para o paciente, que é o que a gente chama de efeito comitiva ou efeito entourage, porque quando a gente administra formulações que contemplam a planta como um todo, ou seja, um óleo rico em canabidiol, mas que também apresente um pouquinho de outros canabinoides, né, de terpenos, flavonoides, eles têm uma ação maior, uma ação farmacêutica, farmacológica maior, numa dose menor, né, que é essa sinergia entre os efeitos dos compostos, que então nos permite atingir uma eficácia farmacológica com uma quantidade menor de fármaco, quando então, né, a gente administra esses produtos que são chamados full spectrum, porque tem o espectro total da planta, o que já não acontece nos produtos que são isolados, né? Então, só moléculas de canabidiol, sem um pouquinho de THC, sem um pouquinho dos outros fitocannabinoides, terpenos e flavonoides, ele não vai ter essa mesma eficácia, vai precisar, então, de uma dose maior para atingir, muitas vezes, aqueles efeitos. Então, a gente falou aqui sobre esses fitocannabinoides, principalmente o CBD e o THC, e agora, então, a gente vai entender um pouco sobre esse sistema, né, que a gente conhece já, né, didaticamente divididos os sistemas esqueléticos, respiratório, muscular, circulatório, digestivo, nervoso, todos esses sistemas são divididos, né, didaticamente para a gente entender seu funcionamento. Eles interagem entre si de uma maneira ou de outra, mas o principal sistema, que é o grande responsável por comunicar todos, né, por manter essa comunicação entre todos os outros sistemas. Espera só um pouquinho, gente. Acho que... Pronto. Tá tudo certo, né? Tá. Então, o grande sistema que é responsável por organizar, né, toda essa conversa entre os outros sistemas e manter o que a gente chama de homeostase corporal, que é o equilíbrio entre todos os sistemas, é o sistema endocannabinoide, né? Então, por que eu falo que também tem muita relação entre, né, a acupuntura, a medicina tradicional chinesa, com o sistema endocannabinoide, o uso medicinal da cannabis. Eu acho que para vocês esse entendimento fica um pouco mais facilitado, porque esse equilíbrio do nosso corpo, né, o que vocês também estudam e usam como o Qi, né, o Qi, que é essa energia vital, esses caminhos, né, por onde passa a nossa energia vital, que, vamos dizer assim, que
que é muito parecido, né, com o sistema nervoso central, com essas relações e com esse conceito de manutenção do equilíbrio corporal, né, manutenção da homeostase, que é o principal, então, objetivo do sistema endocannabinoide, é manter o nosso organismo no seu equilíbrio, é manter a homeostase do nosso corpo. Por isso, então, eu costumo associar o sistema endocannabinoide, né, ao maestro de uma orquestra, porque ele está distribuído no nosso corpo todo, ele está amplamente distribuído no sistema nervoso central, na periferia, em praticamente todos os órgãos e células, e é ele quem está controlando, né, essa homeostase, ou seja, o equilíbrio do corpo, né, quem toca, quem deixa de tocar, né, então parecido com o maestro de uma orquestra, o sistema endocannabinoide atua nessa manutenção da homeostase. Como ele atua nessa manutenção, né, e a partir do quê? Então, lembra que eu falei para vocês que os pesquisadores isolaram, identificaram esses fitocannabinoides e foram, então, buscar no nosso organismo por onde eles teriam efeito. Então, eles encontraram receptores, que são receptores acoplados a uma proteína G, são receptores chamados metabotrópicos na farmacologia, e foram, então, denominados receptores canabinoides tipo 1 e tipo 2, que são esses receptores, então, pelos quais essas moléculas chamadas canabinoides se ligam, né, interagem e provocam alteração que vai, então, reverberar nesses sintomas, né, no alívio dos sintomas que a gente já conhecia. E depois que eles descobriram que existiam, então, esses dois tipos de receptores, CB1 e CB2, eles foram, então, buscar no nosso organismo quais seriam as moléculas endógenas que se ligam nesses receptores, né? Porque não ia ter receptor só para a gente usar uma planta. E, então, eles descobriram moléculas endógenas, que foram, então, chamadas endocannabinoides, justamente por serem produzidas no nosso organismo e também se acoplarem a esses receptores e provocarem alterações. Então, os fitocannabinoides são os canabinoides que têm origem nas plantas, assim como os endocannabinoides são canabinoides que têm origem no nosso corpo, origem endógena, mas também já existem canabinoides sintéticos, que também são moléculas que agem nesses receptores, porém produzidas, né, via reações químicas em laboratórios. Então, são os canabinoides sintéticos. E, além disso, existe toda uma maquinaria enzimática que é responsável tanto pela síntese, pela produção, como pela degradação desses componentes endocannabinoides, que é isso que faz esse sistema agir como grande maestro na manutenção da homeostase, sempre visando a manutenção do equilíbrio do nosso corpo. Então, esses receptores, eles são amplamente distribuídos no nosso organismo, como eu já disse. Os receptores do tipo 1, eles são principal, mas não exclusivamente, presentes no sistema nervoso central, e eles também, né, regulam uma série de atividades do nosso organismo, como apetite, atividade imunológica, motora, coordenação, percepção da dor, memória, pensamentos, e o receptor canabinoide tipo 2, que ele é mais associado às células do sistema imunológico, né, mas ele também está presente amplamente distribuído no nosso organismo, principalmente na micróglia no sistema nervoso central, né, que são as células do sistema imunológico residentes do sistema nervoso central. Então, também tem CB2 no sistema nervoso central e ele também é responsável aí por regular uma série de atividades no nosso organismo. Como eu disse, esses receptores, eles são receptores metabotrópicos, ou seja, são receptores que têm 7 domínios transmembrana, são acoplados por uma proteína G inibitória, que assim que eles
eles forem ativados, eles vão iniciar uma cascata intracelular inibitória, ou seja, eles vão inibir a denilatociclase, inibir o influxo de cálcio, estimular o fluxo de potássio, estimular MAP-quinase, vias intracelulares, tudo isso reverberando, então, em uma diminuição na excitabilidade neuronal pré-sináptica. Como assim? Bom, eu já falei para vocês, né, dos nossos ligantes endógenos, que são a anandamida e o 2-AG. A anandamida, pessoal, foi o primeiro composto, né, endógeno a ser descoberto, e ela recebeu esse apelido justamente por ser muito parecida, muito semelhante à molécula do THC, né? Então, Ananda em sânscrito significa bliss ou felicidade extrema, e a amida vem do sufixo da sua conformação química, né? Então, essa é a molécula que eles dizem, né, que é a molécula da felicidade endógena, tanto que vocês também, né, quando estão lá trabalhando com os pontos da acupuntura, essa é uma dos endocannabinoides, é uma das moléculas que vocês modulam a liberação a partir dessa modulação da acupuntura. Vocês conseguem também estimular essa produção endógena dessa molécula, que também é estimulada por yoga, pela atividade física, né, e que traz também essa sensação de bem-estar e também diminuição na sensação dolorosa. A gente já vai ver, deixa eu ver aqui quanto tempo a gente tem para eu não passar muito, né? Falando bastante. Ai, gente, o Felipe falou que o slide está sem nada. Não, não está. Ah, voltou. Bom, então, essas são as duas moléculas, né, a anandamida e o 2-araquidonoilglicerol, ou 2-AG. Eles têm como precursores, né, o ácido araquidônico, então são moléculas maiores, lipídicas, que têm uma característica muito especial, que eles são produzidos e liberados sob demanda. Como assim? Diferentemente de todos os sistemas de neurotransmissão que a gente conhece, o sistema endocannabinoide, ele tem as suas particularidades, que são essa síntese e liberação dos endocannabinoides sob demanda e a sua ação ou atividade retrógrada. A gente vai entender um pouquinho melhor sobre isso nesse slide, onde eu mostro para vocês como é feita, então, essa síntese e liberação dos endocannabinoides a partir do neurônio pós-sináptico. Então, o que acontece? Esse neurônio, ele vai receber algum estímulo que vai avisar ele que precisa produzir endocannabinoides, e aí, a partir de precursores de membrana e uma maquinaria enzimática, eles vão, então, sintetizar, ou seja, produzir e liberar na fenda sináptica esses neurotransmissores, né, essas moléculas endocannabinoides, que vão, então, para a fenda sináptica a partir do neurônio pós-sináptico para agir num receptor presente na membrana neuronal pré-sináptica. Eles vão, então, se ligar a esse receptor canabinoide, que é um receptor metabotrópico acoplado a uma proteína G inibitória, e eles vão, então, iniciar uma cascata intracelular inibitória desse neurônio, que vai diminuir, então, a sua excitabilidade neuronal, ou seja, vai reduzir essa comunicação, e isso acontece em todas as vias de neurotransmissão, GABAérgica, glutamatérgica, dopaminérgica, serotoninérgica, todas as vias têm esse controle, esse mecanismo de controle do sistema endocannabinoide. Então, depois que essa molécula fez o seu trabalho ali, né, ela precisa, então, voltar para o meio intracelular a partir de proteínas carreadoras, né, transmembrana, que vão fazer esse transporte do meio extra para o meio intracelular, para que elas sejam, então, degradadas pelas suas respectivas enzimas de degradação, MAGL e FAH, que não são as únicas, né? Existem várias, inclusive a COX pode também degradar endocannabinoides,
E então essas moléculas são degradadas, hidrolisadas, e o ciclo, né, esse ciclo tem fim. Por isso, então, essas duas características, a liberação sob demanda e a ação retrógrada dos endocannabinoides, ou seja, do pós-sináptico para o pré-sináptico, né, que é como se fosse contrária à neurotransmissão tradicional, eu gostaria que vocês entendessem, né, porque a partir desse entendimento, vocês não estão conseguindo ver? A partir desse entendimento, vocês vão ter, né, entender melhor como o sistema endocannabinoide atua nos diferentes sintomas, não só na modulação da dor, mas principalmente na modulação da dor. Então, aqui, né, mais uma vez para vocês... Tá, vocês estão vendo, né? Ótimo. Mais uma vez para vocês, né, entenderem, então, a gente tem aqui GABA, glutamato, que vão sendo liberados na fenda sináptica e vão agir nos seus respectivos receptores, que vão reverberar, então, em ações intracelulares do neurônio pós-sináptico, que vão ou não, né, criar essa necessidade de síntese e liberação dos endocannabinoides, que vão agir nos receptores acoplados acoplados na membrana pré-sináptica, que são receptores metabotrópicos que vão diminuir a excitabilidade neuronal, ou seja, diminuir essa neurotransmissão. E aqui só para vocês entenderem que essas moléculas, tanto os endocannabinoides como os fitocannabinoides, elas são moléculas que a gente chama de promíscuas, porque eles não agem apenas nos receptores canabinoides, eles agem em outros receptores também no nosso organismo, né, produzindo diferentes atividades, produzindo diferentes ações, né? E eles também possuem afinidades diferentes aos receptores. Então, como eu falei, o THC, ele age principalmente por ser a agonista dos receptores canabinoides, principalmente CB1. Já o CBD, ele não tem tanta afinidade pelos receptores canabinoides. A gente consegue ver aqui por essa flechinha mais clarinha, né? Então, ele vai agir de maneira indireta, modulando o sistema endocannabinoide por outras vias, por outras frentes. Mas ele também pode agir diretamente em outros receptores, como o receptor vaniloide TRPV1, receptor intranuclear PIPAR, GPR55, entre outros, eles têm atividade. Bom, e agora para a gente juntar, né, tudo isso com a dor. Então, o que acontece? Eu disse para vocês que o sistema endocannabinoide ele é amplamente distribuído no nosso corpo. E ele também está presente no caminho da transmissão dolorosa, né, no caminho da dor. E é por isso que a gente consegue, em diferentes etapas, né, em diferentes níveis, fazer essa modulação do sinal doloroso de diferentes maneiras, a partir, então, da modulação do sistema endocannabinoide via receptores canabinoides CB1 e CB2. Então, aqui a gente vê, né, o caminho da transmissão dolorosa, desde a periferia até, né, o sistema nervoso central. Esse triângulo vermelho representa o receptor canabinoide tipo 1, a bolinha azul, o receptor canabinoide tipo 2, o vermelho, o caminho ascendente da dor, e em amarelinho, o caminho descendente. Por que é importante a gente ver tudo isso? Porque em todas essas etapas, a gente pode ter modulação canabinoide, né? E não só, mais uma vez, trazendo aí, né, a acupuntura, o trabalho de vocês junto, né, para esse olhar em conjunto, também são pontos que vocês, né, trabalham, enfim, na prática da acupuntura, da medicina tradicional chinesa, que também trouxe, né, em diferentes visões,
essa modulação dessa energia ou a manutenção do equilíbrio, né, da energia vital, do equilíbrio do nosso organismo em diferentes níveis, né? Então, a gente tem um nível periférico, inibindo a transmissão da sensação dolorosa, né, a partir dos neurônios de primeira ordem, né, dos nossos receptores, a partir, então, dos receptores canabinoides. Nos gânglios da raiz dorsal também existe, né, a inibição dessa transmissão do sinal doloroso a partir dos receptores canabinoides, até a medula, né, que vai fazer essa parte posterior da medula, que vai fazer essa transmissão da sensação dolorosa, né, que também é muito importante, a gente consegue ver que aqui também é amplamente denso, né, tem bastante receptor canabinoide, então a gente também consegue fazer essa modulação a partir, né, da medula, e no caminho tanto ascendente como na via descendente da dor, a gente consegue, a partir dos receptores canabinoides CB1 e CB2, de diferentes maneiras, né, então diminuindo a inflamação e diminuindo mesmo o estímulo nociceptivo, a gente consegue inibir, né, ativando então a via inibitória descendente, inibindo a transmissão ascendente nociceptiva e ainda fazendo uma modificação da manifestação emocional e cognitiva da dor, que também é super importante, né? Então, os canabinoides, eles conseguem fazer toda essa modulação, tanto central como periférica, da modulação da transmissão dolorosa, né? Então, aqui mais uma vez, né, é como se fosse o mesmo esqueminha, só que com, né, algumas informações a mais. Então, no cérebro, a atividade do receptor canabinoide vai inibir a transmissão nociceptiva ascendente, ativar a via inibitória descendente e também modificar o componente emocional da dor. Então, é esse tripé de ações que o sistema endocannabinoide consegue modular, né, na sensação dolorosa, tanto no cérebro, na medula, nos nervos sensoriais, como eu disse, e também a partir das células imunológicas pela presença de CB2 e, né, a inibição da liberação dos mediadores inflamatórios que corroboram o processo doloroso. Então, aqui, mais uma vez, né, alguns mecanismos, tanto da antinocicepção como anti-inflamatório para os receptores canabinoides, tanto a nível central como a nível periférico. Esses receptores, quando ativados, eles irão diminuir a inflamação, diminuir, né, regular os neurotransmissores, diminuindo, então, a nocicepção, a percepção dolorosa, a inflamação e também, em alguns casos, né, que a gente vai ver que também já tem estudado, como Parkinson, esclerose múltipla, a espasticidade. E de que maneiras, então, os fitocannabinoides vão agir, né? Que maneiras farmacológicas eles agem? Bom, como eu disse, eles podem agir de maneira direta ou indireta, modulando o sistema endocannabinoide. O THC, ele é um agonista dos receptores canabinoides, então essa é a principal ação direta dele, mas ele também atua em outros receptores, como nos receptores vaniloides, em receptores órfãos como GPR55, GPR18, e também nos receptores de glicina. Já o canabidiol, ele tem a sua atividade principal pela via indireta, já que pela via direta ele não tem uma alta afinidade por esses receptores. Ele atua, sim, como modulador alostérico negativo do CB1, ou seja, ele vai contrapor as atividades do THC, ele vai agir como um antagonista do THC, por isso também administrar os dois em conjunto, né, diminui esses efeitos do THC, por isso que também é indicado, né? Mas, como eu disse, a principal atividade dele está pela via indireta, modulando o sistema endocannabinoide,
por outros mecanismos que não via receptor canabinoide. Como? Ele pode inibir a recaptação celular da anandamida pelas proteínas FABs, que são aquelas que fazem o transporte do meio extracelular para o meio intracelular. Ele também pode inibir a quebra da anandamida pelas enzimas FAH. Ele atua também como agonista dos receptores TRPV1, vaniloide, 5-HT1A, serotonina, como modulador alostérico positivo. Ainda... Ih, eu caí, gente? Ah, meu Deus. Apareceu uma mensagem aqui para mim que a minha internet está instável. Eu não caí não, né? Alguém fala comigo. Não, não caiu, não. Só deu uma interferência, mas agora tá bom. Ah, muito obrigada. Bom, então, além disso, ele também atua como antagonista dos receptores alfa-1 adrenérgicos, inibe a recaptação celular de adenosina, atua também no receptor órfão GPR55, além de atuar como modulador alostérico nos receptores opioides, que também ajuda, né, de maneira indireta nessa modulação da dor. Você falou que travou bastante, mas deu para entender, né, pessoal? Qualquer coisa, vocês me avisam, por favor. Opa! Bom, então, aqui mais uma vez, né, principalmente falando do canabidiol, porque principalmente, né, aqui no Brasil, o canabidiol, por ter menos, né, efeitos centrais, então o THC tem a questão de alteração da percepção da realidade que muitas pessoas não querem, ou muitos profissionais também não querem, né, trabalhar. O canabidiol acaba sendo uma opção, né, mais, enfim, mais cômoda para muitos casos, e ele também atua na nocicepção, ou seja, na diminuição da percepção dolorosa e principalmente na inflamação, mas como eu disse, o mais recomendado é sempre utilizar o produto full spectrum, que mesmo que tenha uma concentração baixa de THC, é 0,3, não vai ter efeito central esse THC, né? Não vai dar alteração na percepção da realidade, mas vai trazer o benefício do efeito comitiva, que é super interessante, e mesmo assim você tem, então, um produto rico em canabidiol, que não causa alteração na percepção da realidade. E esse canabidiol, então, ele traz esses benefícios, como eu falei, de maneira diferente, né? De diferentes formas, porque eles são moléculas promíscuas, ou seja, eles se ligam em diferentes receptores, ativando ou inibindo, e cada um desses receptores, né, cada uma dessas ações, vai reverberar, então, em uma maneira diferente de trazer esses benefícios de antinocicepção e anti-inflamação, que são tão importantes, que são a base dos tratamentos com o canabidiol, essas duas principais ações. Então, aqui a gente vê, né, por quais vias o canabidiol consegue atingir tudo isso, inibindo alguns receptores, como TRPV1, GPSPT5, NMDA, receptores opioides, ou até ativando 5-HT1A, receptor intracelular PIPAR, né, COX, enfim, diferentes maneiras pelos quais esse fitocannabinoide consegue, via indireta, ou seja, não via CB1 e CB2, agir, né, nessa atuação. Tá? Então, aqui, como a gente está falando de uso de cannabis para dor, né, principalmente, eu trouxe os níveis de evidência que a gente tem. Então, como eu disse, a dor, além de ser um dos principais e mais antigos usos medicinais para cannabis, é um dos que mais tem evidência científica robusta, né? Então, a gente já tem meta-análises, né, que na pirâmide de evidências científicas, né, ela é a mais robusta. A meta-análise, ela vai, né, fazer uma revisão de todos os estudos, já, né, uma revisão sistemática a partir de métricas pré-definidas para avaliar se uma intervenção ela realmente serve, né, ou não serve, ela é eficaz, ela é segura. E para a dor crônica, né, principalmente,
esses estudos já são muito bem estabelecidos com fitocannabinoides, né, para fibromialgia também, para dor não crônica, enxaqueca, já tem um pouquinho, né, um pouquinho menos de robustez, né, então tem alguns dados conflitantes, principalmente para dores agudas, né, que é dor pós-cirúrgica, por exemplo, os dados são bem conflitantes, mas para algumas, né, indicações, principalmente dor crônica, dor nociceptiva, né, dor neuropática, a gente tem, então, uma evidência robusta, ou seja, conclusiva, apontando para os usos dos canabinoides, né, nessas indicações. O que eu gosto também sempre de reforçar, não significa que, por exemplo, para artrite reumatoide, não funciona porque aqui a evidência é insuficiente. Não, isso significa que a gente ainda não tem na literatura estudos robustos o suficiente para alegar de maneira mais taxativa que essa intervenção funciona, tá? Já existem vários trabalhos in vitro, in vivo, que apontam para esse possível efeito, né, também anti-inflamatório, via diferentes mecanismos, né, no auxílio, né, da artrite reumatoide, por exemplo, Alzheimer, osteoartrite, mas ensaios clínicos randomizados, controlados por placebo, aqueles mais robustos que a gente conhece, ainda não foram conduzidos nessas especificações, tá, pessoal? Só para deixar bem claro que não significa que não vá ter eficácia, pelo contrário, eu sempre falo do Alzheimer, né, o pessoal da Canamedes, os médicos que prescrevem têm, assim, ótimos resultados com essa patologia. Bom, mas os principais estudos, então, em dor sobre, né, o uso medicinal da cannabis para dor, estão em dores neuropáticas crônicas, fibromialgia, dor e espasticidade em pacientes de esclerose múltipla, dor de lesão medular, dor neuropática, né? Dor oncológica também, e ainda como coadjuvante para melhora do humor e do sono, como eu falei, né? A ansiedade, a depressão e até o sono desse paciente pode ficar comprometido, e a cannabis atua também trazendo benefícios nessas outras frentes que a dor pode desequilibrar. Mas ainda para dores agudas ou pós-cirúrgicas não existem evidências robustas. Normalmente a gente indica via oral, né? Porque, enfim, a gente vai ter um pico de ação mais baixo, menos efeitos colaterais, uma duração maior, né? Mas normalmente, se a pessoa quer um uso mais agudo, né? A via indicada, não no Brasil, mas fora, é a vaporizada, né? Que também não é fumar, isso não é indicação médica, terapêutica, né? Mas a vaporização de ervas secas, não no Brasil, fora, tem também sido uma via para dores, né? Para uma ação mais rápida. E como a gente vai falar mais para frente, a dose sempre, guardem isso no coração de vocês, sempre deve ser individualizada, com o objetivo de prescrever a menor dose possível para aquele paciente, alcançando os efeitos desejados com o mínimo de efeitos colaterais. E aqui também falando um pouquinho sobre segurança, né? Nunca houve um relato de morte, né, por overdose de uso de cannabis, seja ela medicinal ou recreativa ou de uso adulto, né, que chamam. E a gente vê aqui nesse slide, né, então, quais são o álcool, cocaína, MDMA, né, várias diferentes drogas aqui utilizadas. E a cannabis, por que ela não tem, né? Por que ela tem essa janela de segurança tão grande? Por que ela nunca na história, mais de 10 mil anos de uso, nunca houve uma morte por overdose de cannabis, né? E esse slide, ele traz essa explicação que eu acho super legal, onde os pesquisadores marcaram os receptores canabinoides, e aonde tem a vermelha, que tem uma alta concentração, e o roxinho é onde quase não tem receptor canabinoide. E o que esse slide fala para a gente?
que nas regiões, né, como cerebelo, hipocampo, córtex, núcleo accumbens e gânglios da base, que são regiões responsáveis, né, por alguns dos sinais e sintomas que a gente consegue melhorar com o uso medicinal da cannabis, a gente tem uma alta densidade de receptor canabinoide. Mas quando a gente olha para o tronco encefálico, que é a região responsável pela manutenção das funções vitais cardiorrespiratórias, a gente quase não tem receptor canabinoide, diferentemente do receptor opioide. Lembra que os opioides são os mais usados, né? Tem uma crise super importante nos Estados Unidos por morte, por overdose de opioides, porque eles não têm essa janela terapêutica, porque aqui nessa região está cheio de receptor opioide, então é muito mais fácil, né, você ter uma morte por overdose de opioide, que não vai acontecer com medicamentos à base de cannabis, seja ela rica em THC, rica em CBD, recreativa, medicinal, né? E agora, então, para fechar, eu trouxe alguns artigos que eu vi sobre a acupuntura e o sistema endocannabinoide. Como eu falei para vocês, eles têm uma relação muito grande, né? Que nem eu imaginava. Esse artigo, ele é muito legal, ele é uma revisão publicada na Frontiers in Neuroscience, que é, né, uma revista super conhecida em 2021, então super recente também, né, e é uma revisão que fala sobre a analgesia da eletroacupuntura, né, que é a junção da acupuntura com esses impulsos elétricos, né, choquinhos, e o sistema endocannabinoide. Então, ele traz toda essa interface do sistema endocannabinoide, né, com a analgesia, a acupuntura e também alguns trabalhos, como esse daqui, que se não me engano é de Chen, colegas e colaboradores, e ele mostra, né, as ações da eletroacupuntura a partir da modificação de componentes do sistema endocannabinoide. Então, já foi provado, em alguns estudos, já mostraram uma modulação dos opioides endógenos, né, com essa eletroacupuntura. E o que eles perceberam é que também existe essa movimentação, né, essa atividade do sistema endocannabinoide, que quando foi silenciada, né, então por antagonista, ou por tirar aqueles receptores, ela não foi mais vista, ou seja, esse estímulo da eletroacupuntura, ele também estimula o sistema endocannabinoide em diferentes vias. Então, ele estimula receptores CB1 na substância cinzenta periaquidutal, que vai, né, aumentar essa atividade da antinocicepção via receptor canabinoide tipo 1 e também via receptor canabinoide tipo 2, que vai auxiliar na inflamação, né, principalmente no tecido periférico. Então, eu super indico esse artigo, depois, se vocês quiserem, eu posso passar para vocês também. Ele é um artigo super completo que traz, né, essa visão de como a acupuntura e o sistema endocannabinoide eles podem trabalhar em conjunto e como, né, essas práticas podem, então, alterar o sistema endocannabinoide, né? Inclusive, se não me engano, tem um outro trabalho que mostra o aumento na produção da anandamida depois desses eletrochoques, né, dessa eletroacupuntura. Então, é super interessante, eu trouxe, né, esse trabalho aqui para vocês, se vocês quiserem depois ler na íntegra, acho que super vale a pena, e assim como outros trabalhos também, que trazem, né, não só para dor, né, para dor oncológica nesse caso, mas para também outras indicações terapêuticas, uma revisão, né, um olhar mais sistemático, então, um overview de revisões sistemáticas, super importante, né, então, como eu disse, a revisão sistemática né,
está lá no topo da pirâmide de medicina baseada em evidências, e aqui o que que a gente tem, então, juntando, né, essas medicinas que eles chamam de alternativa, como a acupuntura, a medicina tradicional chinesa, com a cannabis também, ele traz esse olhar sobre, né, essas duas terapias, assim como em doença de Parkinson, né? Então, acupuntura, tai chi, yoga e cannabis são terapias complementares, né? Que a partir dessas revisões, então, conseguem ajudar os pacientes a ter uma melhor qualidade de vida, né? A ter uma diminuição nas dores, diminuição dos seus sintomas, né? Um autorrelato de melhora na qualidade de vida importante. E aqui também trouxe para vocês verem, né, que achei super interessante, que numa conferência internacional aí de acupuntura em 2015, já trouxeram, né, então, essa revisão sistemática da Cochrane, que é também, né, é um instituto, né, que tem essas revisões sistemáticas bem metodologicamente alinhados, bem robustos, né? Então, é a nata da revisão sistemática, né? E eles trazem, já em 2015, esse olhar, então, do uso da cannabis e de alguns produtos medicinais, né, vindo das plantas, para dor neuropática, que, como eu disse, é uma das principais indicações mais robustas também para cannabis. E falando um pouco agora, então, de como utilizar, né? Existe na medicina canabinoide uma premissa que é start low and go slow, ou seja, comece com doses baixas e vá titulando até achar a dose ideal para aquele paciente. Por quê? Como vocês sabem, as pessoas são muito diferentes, existem muitas idiosincrasias, as mesmas pessoas, né, com características semelhantes, doenças semelhantes, podem ter um sistema endocannabinoide totalmente diferente e reagir a essas moléculas de maneira diferente. Então, a premissa para a medicina canabinoide, como a gente tem uma segurança muito grande na janela terapêutica, e a gente tem a possibilidade de começar com subdoses e ir titulando até encontrar a melhor dose, né, a menor dose que vai trazer os efeitos benéficos, sem trazer desconforto ou efeitos colaterais, pelo menor custo, que seria a menor dose. Então, a gente sugere, né, para que todos os terapeutas, enfim, isso não sou eu que estou falando, né, eu trouxe até aqui essas revisões sistemáticas e outros artigos de pesquisadores renomados, como o professor Ethan Russo, né, que é um dos principais nomes da medicina canabinoide, que todos pregam a mesma coisa, start low and go slow, comece com doses baixas, vá titulando devagar, até encontrar a dose ideal para o seu paciente. Vai ser sempre assim, não importa se é criança, se é adulto, se tem Parkinson, Alzheimer, dor oncológica, a premissa é essa, tá, pessoal? Então, aqui no Brasil, a administração ela é oral ou sublingual. Quando a administração ela é oral, ou seja, quando a gente engole, seja a cápsula ou seja a gota, ela vai passar pelo nosso trato gastrointestinal, ser absorvida e passar primeiro pelo fígado, para depois atingir a corrente circulatória. Isso a gente chama de efeito de primeira passagem hepático. E isso diminui muito a biodisponibilidade dos fitocannabinoides, porque eles são extensivamente metabolizados pelo fígado, ou seja, perde muito produto por esse efeito de primeira passagem e chega pouco fármaco no sangue. Para evitar que isso aconteça, para melhorar um pouco a biodisponibilidade dos produtos à base de cannabis, quando administrados pela via oral, a gente sugere fazer a administração logo após as refeições e, de preferência, refeições que tenham gorduras boas, né? Então, abacate, ovos, queijos, azeite, porque isso vai ajudar na absorção, consequentemente, na biodisponibilidade da via oral, que já é baixinha. Mas, se houver a possibilidade, a indicação é que a administração seja feita pela via sublingual. Por quê? Essa via evita
essa passagem pelo fígado, que é chamado de efeito de primeira passagem hepático, porque essa região do nosso corpo ela é muito irrigada, e todas essas veinhas, toda essa irrigação vai absorver o produto e já levar direto para a corrente sanguínea, ou seja, você tem menos perda, uma maior biodisponibilidade, então com uma quantidade menor, você já consegue atingir resultados terapêuticos melhores. Então, a sugestão é que faça administração por essa via, caso prefira, mas se a pessoa prefere também tomar, não tem problema, existe essa possibilidade, mas de preferência fazer essa administração, então, com produtos, né, com alimentos gordurosos, para aumentar a biodisponibilidade. Além disso, como ele é extensivamente metabolizado pelo fígado, pelo ciclopromo P450, que é o principal metabolizador de todas as outras drogas, é importante estar atento à utilização de outros medicamentos para que não haja, né, interação medicamentosa, principalmente na hora da tomada, mas isso não significa que não possa ser administrado com outros medicamentos, muito pelo contrário, no caso da dor, né, dos Estados Unidos, nos outros opioides, acontece até um desmame, né, então, eles iniciam com cannabis e conseguem fazer um desmame até retirada desses medicamentos, né? Às vezes, mais de 10 medicamentos que o paciente usa, ele fica muitas vezes com um medicamento alopático e a cannabis, ou muitas vezes só a cannabis, tira todos os medicamentos alopáticos. O que deve ser acompanhado de perto para que esse desmame seja feito da melhor maneira possível. E, mais uma vez, sobre dosagem ativa, né? Essa revisão sistemática de 2019 traz o que a gente já sabia, né? Que os estudos, eles são totalmente heterogêneos em questão de dose, né? Então, não existe uma dosagem ativa ou faixa de dose padrão, porque ela é muito variável. Para prescrição, o que né, deve conter? Hoje, então, a prescrição canabinoide está muito mais fácil, né? Não precisa mais de laudo, de toda aquela preparação que precisava antes, apenas o receituário comum que vocês já trabalham, né, no consultório, contendo o nome do paciente, o nome comercial, então Canamed CBD 3.000 miligramas, o full spectrum ou isolado, se for o full spectrum é aquele que tem um pouquinho de THC também, que vai ter o efeito comitiva, o isolado tem só moléculas de CBD e nada mais. Além disso, colocar a posologia, né, qual é a dose diária, em gotas ou em cápsulas, aqui a gente tem 2 exemplos. Além disso, o quantitativo, ou seja, a quantidade de frascos, né, para 1 ano de tratamento, mais ou menos. Além disso, CRM, a data e a assinatura. Mas isso, pessoal, o Felipe também ajuda vocês melhor, né? Na hora que for fazer o receituário, ele pode acompanhar, pode tirar todas as dúvidas, para que então o paciente dê entrada na Anvisa e faça a solicitação da autorização da compra. E aqui, para terminar, os produtos Canamedes, né? Então, hoje, conforme eu comentei, a Canamedes traz óleos ricos em canabidiol, contendo 3.000 miligramas, isso é super importante de mencionar, porque é um óleo muito concentrado, né? Tem 3.000 miligramas dentro de 30 ml de óleo, tanto na forma em gotas, como na forma em cápsulas gelatinosas, contendo, né, cada cápsula 50 miligramas de canabidiol. No caso full spectrum, tem o CBD e, né, até 0,3% de THC, outros flavonoides, terpenos, que vão dar o efeito comitivo, o efeito entourage, mas também temos os óleos, né, os produtos THC free, né, que não tem THC, que é só com canabidiol puro ou isolado, também com 3.000 miligramas de canabidiol, mas nesse caso não tem THC,
na forma, né, de gotas ou de cápsulas com 50 miligramas. Bom, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado, aproveitado, tirado algumas dúvidas. Eu fico à disposição. Deixo aqui também meus contatos, meu e-mail da Canamedes, stephanie@canamedes.com.br, o meu Instagram, @explicannabis, onde normalmente eu levo mais informações sobre o uso medicinal da cannabis, né? Entro em contato com vocês, a gente tem uma proximidade maior. E também o LinkedIn, que é um ambiente, né, um pouco mais profissional, onde eu consigo também colocar artigos mais densos. Esse artigo da dor está no meu LinkedIn, se vocês quiserem também ter acesso, acho super legal. E vocês também podem ficar à vontade para me mandar mensagem, me fazer alguma pergunta, eu fico à disposição. Foi um prazer estar aqui esta noite conversando com vocês. E agora vamos bater um papinho, então. Quero ver se ficou alguma dúvida. E vocês têm alguma pergunta, se vocês conseguiram acompanhar, se entenderam, se gostaram. Primeiramente, boa noite, Stephanie. Foi uma aula maravilhosa. Parabéns aí mais uma vez. Só Obrigada. primeiro para agradecer mesmo e todo mundo que estava aqui assistindo aqui a aula. Muito obrigada, fico muito feliz. E obrigado, doutora Márcia, também, que é responsável por essa noite aqui, para a gente estar podendo aprender um pouquinho mais com você aqui. Muito obrigada, doutora. Quero também agradecer, né? Meu nome é Lilian, sou de Salvador, e agradecer por essa oportunidade, doutora Márcia, e, né, por essa explanação toda que me esclareceu bastante dúvidas. Eu tenho uma dúvida em relação é uma pergunta, em relação à indicação do uso da cápsula ou em gotas. Quando é que seria indicado o uso da... Na verdade, eu sugiro sempre começar com as gotas, porque a titulação da dose fica um pouco mais fácil. Quando as cápsulas são recomendadas, a meu ver, quando o paciente já atingiu aquela dose, mais ou menos, né, diária, ele sabe, ou em cada tomada, normalmente a gente divide em 2 vezes, ou se, né, se vai aumentando também dá para dividir em 3 tomadas ao dia. E aí, conforme necessidade ou também facilidade, né, a gente opta pelas cápsulas. Então, muitas vezes eu dou até o exemplo da minha própria mãe, né, porque a minha mãe, ela operou recentemente do ombro, ela estava com 2 tendões rompidos, estava com bastante dor, e ela usava canabidiol, né, o óleo rico em canabidiol, só que por ela ter uma dor, né, mais importante, ela tinha que usar uma dose um pouquinho maior, ela também não queria THC, então eu falei, vai aumentando as doses até você não sentir desconfortável. O que é isso? O que pode ser, né, esse desconforto? Normalmente é um sono, uma sonolência excessiva durante o dia, ou alterações gastrointestinais, como soltar o intestino. São reações leves, tranquilas, né? Se a gente comparar com outras de outros, né, de outros medicamentos, mas que podem trazer esse desconforto. Então, falei, só vai ficando atenta quanto a isso. Ela foi subindo a dose, e aí, para o conforto dela, ela falou, olha, mais fácil eu tomar, porque até eu ficar contando as gotinhas, ou até agora, né, que a Canamedes vem com conta-gotas que tem a marcação por ml. Ela falou, teve uma hora que eu já estava vendo a quantidade de ml que eu tinha que administrar, mas chegou uma hora que era mais fácil tomar as cápsulas. Então, ela chegou numa concentração onde as cápsulas, para ela era mais confortável. E até para transporte também, às vezes alguém que viaja muito, que tem medo de quebrar o frasquinho, mas por comodidade e facilidade. Mas para início, eu normalmente sugiro o óleo mesmo, em gotas, para a gente conseguir aí ter essa titulação de dose mais fina. Obrigada. Imagina. Outra pergunta, se não tiver alguém que tiver dúvida, em relação ao procedimento, ao processo, né? Quando faz a prescrição, como é que dá a entrada? Como é que dá a entrada na Anvisa? Como é que é esse procedimento, assim, até a compra, né? Tá, Felipe, me corrija se eu estiver errada, porque eu não lido tanto com essa parte, mas
pelo que eu sei, para o prescritor é muito mais tranquilo, porque agora você só faz a prescrição mesmo em formulário comum, né, em receituário, desculpa, em receituário comum, que você já utiliza no seu consultório mesmo, contendo aquelas informaçõezinhas que eu coloquei nos slides, depois também o Felipe vai mandar para vocês esses, como se fossem modelos de receita, então tem que ter o nome do paciente, o nome do produto, Canamedes 3.000 miligramas, se é full spectrum ou é isolado, quantidade de frascos, né, que seja mais ou menos para um ano, que dê para ele comprar, porque, por exemplo, a Canamedes agora está com uma promoção super legal, acho que o Felipe também vai falar disso com vocês, que reduziu o valor dos frascos, e na compra de 5 frascos, se não me engano, ganha um, e aí sai bem mais barato. E aí, para o paciente poder fazer isso, ai, eu quero comprar já 5 de uma vez porque eu ganho um, ai, quero comprar 10 de uma vez porque eu ganho mais dois. Para ele poder ter essa comodidade, a gente sugere colocar essa quantidade de 12, acho que é 24 frascos, né, na receita, porque a quantidade que tem na receita é a quantidade que ele vai poder comprar por vez. E aí, se você coloca um frasco, 2 frascos, ele só pode comprar 2 frascos por vez. E aí, muitas vezes, ele não consegue aproveitar, né, essas promoções, enfim. Então, para o médico, é só mesmo o receituário, aí é com o paciente. O paciente vai entrar em contato com o Felipe vai me ajudar também, ou não sei se, né, vocês têm secretária, alguma coisa assim, a gente pode, né, ajudar a treinar a secretária para ajudar os pacientes, porque aí eles vão entrar lá no site, né, se não me engano, no portal do governo federal, fazer a solicitação da importação e com os dados que já estão na sua receita. Então, você deu a receita, ele vai usar os dados lá do médico, do produto, vai fazer essa solicitação, e assim que a Anvisa liberar, ele também, em contato com o Felipe, já pode fazer essa compra, né? E aí vocês vão acompanhando, enfim, o andamento, né? A titulação, esse acompanhamento, principalmente aí desse começo até chegar à dose ideal, mas para fins burocráticos, assim, não tem mais tanta burocracia como era uns anos atrás, que tinha que fazer relatório, tinha que fazer cadastro, acho que na Anvisa, hoje em dia não tem mais isso. Felipe, se eu estiver errada, me corrija. Oi, Stephanie, na verdade tudo certo, é isso mesmo. No caso, geralmente os profissionais, né, os médicos e médicas prescrevem e o paciente entra em contato com o consultor, consultora da Canamedes, para poder fazer esse acompanhamento da Anvisa. A gente tem um passo a passo, um PDF de passo a passo de como se faz isso, a gente dá esse suporte ao paciente, pode ser até por videochamada, se for o caso, porque como é um documento, é um site do governo, a gente não pode fazer pelo paciente, né? Então tem que ser o paciente mesmo fazendo, mas a gente dá esse suporte todo do começo ao fim e também na hora da compra do produto, porque o produto hoje ele não tem estoque no Brasil, então a compra, como é para os Estados Unidos, via casa de câmbio, o remédio ele chega sai dos Estados Unidos direto para casa do paciente. Aí. Ok, obrigada. E também, Stephanie, tem aqui uma pergunta da doutora, se qualquer médico pode prescrever e se a orientação do paciente é retirar a medicação, né? No caso, a orientação de retirar, né, já é direto ao caso do paciente. E se qualquer médico pode prescrever, também a Stephanie pode me corrigir, mas até onde eu sei, todo médico pode prescrever. No cadastro da Anvisa, ele coloca as opções de todas as áreas do médico, de clínica geral, geriatria, médico do trabalho, todas as áreas elas são contempladas na Anvisa. Perfeito, isso mesmo, Felipe. Todo médico com CRM ativo pode prescrever cannabis medicinal, sim, no Brasil. Alguma pergunta? Felipe, boa noite. Boa noite, doutor. Então, é uma dúvida que eu tenho dessa associação do CDB com THC em pacientes que têm
algum componente psicológico, como síndrome depressiva, então, pacientes idosos. Que preocupação a gente tem que ter quando a gente prescreve o THC para esse tipo de paciente? Porque parece que ele tem um componente psicoativo, né? Então, não sei se o Felipe quer responder, mas eu vou falar depois o Felipe complementa, tá, Felipe? Você, por favor, complemente a resposta. Mas, na verdade, o THC, ele é o componente, né, psicotomimético, ou seja, que vai causar alteração na percepção da realidade, mas ele só consegue alterar essa percepção da realidade, ele só consegue ter esse efeito em uma concentração muito maior do que a que é encontrada no óleo full spectrum, por exemplo. Então, no óleo, nos produtos ricos em canabidiol, que são os produtos que a gente tem disponível aqui no Brasil, a concentração máxima de THC permitida é até 0,03% de THC. Essa concentração, ela é muito baixa. Então, mesmo que o paciente tome o vidrinho inteiro, né? A gente brinca, mesmo que ele tome uma dose muito alta de canabidiol, desse produto, o THC não vai chegar a concentrações necessárias para causar alteração na percepção da realidade. Então, esse THC, ele está lá mesmo como se fosse um adjuvante para o canabidiol ter um efeito melhor em uma dose menor. O que acontece? Em alguns casos, como pacientes que têm histórico familiar de psicose e esquizofrenia, ou em algumas pacientes, né, gestante, lactante, como a literatura ainda não é certeira sobre o THC nessas populações, alguns profissionais escolhem não administrar, né, o THC nessas populações, principalmente nesses pacientes com histórico de esquizofrenia ou psicose, porque pelo THC ser, né, enfim, um ativador lá do CB1, ele não pode causar esquizofrenia, mas ele pode ser um gatilho para esquizofrenia. Então, por isso, nessas condições, o THC não é indicado. Agora, para todas as outras condições, e principalmente, né, o canabidiol, o produto rico em canabidiol, que tem um pouquinho do THC, que é esse full spectrum, não vai ter esse tipo de problema de administrar esse THC, porque a concentração é muito baixinha mesmo. Espero que eu tenha esclarecido a dúvida, né, Felipe, se tiver alguma consideração a fazer também. Isso mesmo, Stephanie. Só queria complementar que aqui no Brasil, na verdade, esses produtos ainda não são taxados como medicamentos, são produtos à base de canabinoides. Na farmácia tiveram que colocar como tarja preta, só que, entanto, esses produtos nos Estados Unidos e na Europa, pela OMS, eles são taxados como suplemento alimentar por causa de ser uma dose extremamente baixa de THC. Então, não tem esse risco para pacientes com casos psiquiátricos, exceto que a gente tem mais cuidado, né, como o Stephanie bem falou, na questão da esquizofrenia e de graves e lactantes. Mas até na questão de depressão e ansiedade, ainda assim é um nível muito baixo para poder ter esse risco. Perfeito, perfeito. Muito obrigado. Eu queria parabenizar, né, pela aula, né? A aula, além de esclarecedora, ela contribuiu muito para todos nós aí, principalmente para a gente profissional nessa área aí. Muito obrigado aí. Que bom, fico muito feliz, muito obrigada. Bom, pessoal, não sei se alguém tem mais alguma dúvida, sugestão ou algum comentário, mas eu queria, então, agradecer mais uma vez a presença de todos, a atenção, né, principalmente o envolvimento, né, essa vontade de entender mais sobre essa medicina, né, que agora, por mais que seja uma medicina super tradicional também, né, e antiga, como a medicina chinesa, tem, né, reaparecido ou tem voltado, né, para os holofotes recentemente,
E eu fico muito feliz de ver cada dia mais profissionais, bons profissionais, né, se interessando, querendo entender e querendo trazer mais essa ferramenta terapêutica para melhorar a qualidade de vida dos seus pacientes. Então, mais uma vez, obrigada pela atenção, parabéns pela iniciativa e contem comigo no que eu puder ajudar, estou à disposição. Um beijo, boa noite para todo mundo. Stephanie, boa noite, obrigado pela aula. Boa noite. Imagina, foi um prazer estar aqui com vocês. Boa noite, muito obrigado. Boa E noite também. qualquer dúvida, tem meu WhatsApp também, que a gente pode se falando. Finalmente criaram essa categoria aí.